Olá, olá, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vão colocando aí o boa noite para a gente começar a conversar. Boa noite, Rosane. Boa noite, Rosinaide. Que saudade de você, Rosinaide. Minha amiga lá do Mato Grosso. Boa noite, Ana Paula. Saudade, né, Rosinaide? Minha companheira de quarto. Gostou do tema, Rosinaide? Ana Paula. Tudo bem, Rosane também? Oi, Mara, tudo bem? Gostaram do tema? Educação positiva. Já tentaram fazer quadro e regra de rotina? Olá, Elaine, boa noite. Contem para mim se vocês já tentaram fazer quadro de rotina, se foi um fracasso, se foi um sucesso. Como é que foi aí a experiência com os quadros de rotina? Principalmente agora, né? Oi, Angelita, tudo bem? Principalmente agora, né, com essa questão da pandemia, até eu coloquei essa proposta, porque muitos pais estão com dificuldades, né? Primeiro que mudou totalmente a rotina, né, dos filhos em relação à questão não vai para a escola mais, tem que fazer essa rotina em casa, né? Alguns não tinham a rotina ainda de fazer atividades em casa, ou, enfim, outros tipos de atividade, não só as atividades escolares, né? A Elaine disse que foi um fracasso, vamos ver se eu posso te auxiliar, né? Então, a minha proposta é essa, para que isso se torne mais eficaz, né? Tem a educação positiva, ela traz para a gente alguns princípios que auxiliam nessa construção, né? Para que a gente considere na hora de montar esse quadro, montar a rotina com as crianças, né? Regras no geral e a rotina. Boa noite, Valdete, tudo bem? Então, eu trago para vocês esses princípios, né? Que a gente pode estar considerando. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Que saudade. A Elaine, colega do mestrado lá da UD, né, Elaine? Que saudade. Que bom, pessoal. Vocês já ouviram falar na rotina positiva? Na educação positiva? Alguém já ouviu falar em educação positiva? Então, a educação positiva, ela é apresentada pela psicóloga, né, aqui do Paraná, Lídia Weber, e essa psicóloga, ela tem um livro, olha, que se chama Eduque com Carinho. Deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês. Lídia Weber. Equilíbrio entre amor e limites. Maravilhoso, maravilhoso esse livro. E ele é resultado, né, de trabalhos que essa psicóloga faz dentro desta linha da parentalidade, de trabalhar com a educação positiva, né, na relação entre pais e filhos. Boa noite, Camila. Tá ó, né, Camila? Às vezes já não era tão fácil, agora então dificultou mais. Então, eu trago para vocês, né, alguns princípios. Eu escolhi 4 princípios, não vou trabalhar todos, né? Ela apresenta 12 princípios. Elaine, eu trago uma proposta diferente para vocês, para trabalhar entre o triste e o alegre, né? Porque tem toda a questão afetiva de você trabalhar com o triste e o alegre. Eu já trabalhei, não vou negar que eu não tenho trabalhado, que eu não trabalhei. Mas tem toda essa questão. Quando a gente vê dentro da educação positiva, né, a gente tem que considerar alguns princípios, e aí você trabalhar com a cara triste, né, o sorriso triste, feliz, você está trabalhando com a criança, a relação dela com você, né? Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão afetiva, tá?
Então, quais são os princípios que eu vou trazer para vocês hoje, né? Então, a educação positiva, como eu já falei, a Lydia Weber, ela fala de 12 princípios que os pais devem considerar, né, para trabalhar dentro da educação. Vale só para pais? Não, vale para educadores, né? Vale para as pessoas que estão trabalhando com a educação. Porque a educação positiva é você criar, né, essas crianças, adolescentes, né, em pessoas, você vai estar preparando elas para o mundo do trabalho, para o mundo do adulto, né? E essa criança mesmo para conviver em sociedade. Então, quando a gente trabalha com a educação positiva, a gente tá construindo, né, um cidadão preparado para viver em sociedade, tá? Então, esses princípios estão relacionados, né, ao amor, à afetividade, né, que é tão necessária, e os 4 princípios que eu venho apresentar para vocês hoje, né, é o princípio da comunicação positiva, em primeiro lugar, quando a gente vai construir um quadro, então, quando eu quero impor regras na minha casa, né, ou quando eu vou trabalhar com as crianças a questão da rotina, o que é preciso, e o que pode, o que não pode, né, por isso que, oi Ivone, tudo bem? Por isso que a gente trabalha com a questão de ser positivo, né? Então, para que isso aconteça, para que você tenha o teu objetivo alcançado, que é você conseguir trabalhar, conseguir que o seu filho cumpra as regras, né? Conseguir que ele se comporte. Everton, tudo bem, Everton? Obrigada pela participação também. Então, o primeiro princípio, né, comunicação positiva, as consequências positivas, supervisionar comportamentos e a consistência. Edivane, tudo bem, Edivane? Vai ser muito bom, Edivane, para vocês também. Na verdade, assim, é bom no geral, né? Como eu disse, tanto para professores como para pais. Mas eu falo assim que a gente, enquanto pais, a gente necessita, né? Para quem não me conhece, eu tenho 4 filhos. Então, assim, vocês imaginem, né? O que é ser mãe de 4, estudar, trabalhar. Então, a gente precisa de regras e limites, né? Para a gente poder dar conta de tudo. Então, eu utilizo, né, alguns desses princípios. Já utilizava alguma coisa sem saber, antes de estudar. Boa noite, Gláucia. Ai, a Gláucia do material pedagógico, a gente fez uma live bem legal lá, né, Gláucia, pelo Instagram. E então eu trago essa proposta para vocês para estar auxiliando. Elo Sagrado, que bom mais uma vez estar acompanhando com a gente. A regras, Elaine, é difícil. Então, é por isso que eu escolhi, dentro dos 12 princípios que ela coloca, né, que tem alguns princípios que são gerais, que são trabalhados a questão da relação entre pais e filhos, né? Então, para não ficar tão extenso e para focar bastante nessa questão do que eu preciso priorizar antes de impor para os meus filhos, né? Esse quadro de regras e a rotina em casa. Então, a gente vai começar falando sobre a comunicação positiva, que é o primeiro princípio que eu considero básico, né? Básico para a gente começar a colocar essa questão para as crianças. Então, assim, primeira coisa, o que é uma comunicação positiva? É eu saber, é eu conseguir me comunicar com meu filho, né? Eu preciso primeiro ensiná-lo a me ouvir, né? E escutá-lo também, porque muitas vezes os pais só falam, impõem aquilo, né? Mas não deixa de forma clara. Então, já começa aí a dar errado, né? Porque quando eu, enquanto adulto, eu planejo, eu crio algo na minha cabeça, né? Que para mim é necessário isso, essa regra é importante, essa rotina é importante, mas eu não sentei, não expliquei para o meu filho, né? O quão importante é para ele, que ele faz parte dessa rotina, não deixei claro, eu não ouvi ele, né? Eu não sei para ele eu não sei se ele tem esse mesmo entendimento que o meu, né? Então, às vezes os adultos têm essa noção do que basta eu falar e ele vai conseguir entender. Então, a comunicação positiva é isso, é você conseguir, você deixar claro para o seu filho exatamente o que você espera que ele faça. Então, quando você coloca uma regra, não basta você falar assim para ele, obedecer o pai e a mãe, né? Então, o que é? Quais os comportamentos que estão relacionados a esse obedecer pai e mãe?
entende? Então, o filho tem que saber exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E isso não pode estar atrelado, já comentando o que a Elaine falou, a questão da carinha triste e feliz, esse desobedecer o pai ou a mãe não pode estar relacionado à afetividade. O amor, ele tem que estar em primeiro lugar, né? O filho tem que se sentir confortável, confiável, ele tem que confiar no pai e na mãe e saber que mesmo que ele erre algumas vezes, o pai e a mãe vão continuar amando ele, né? E que quando o pai e a mãe colocam determinadas regras, é porque o pai ama ele, né? Quando o pai determina, né, retira algum privilégio ou não deixa de fazer aquilo que a criança quer, é porque ele ama. Então, a comunicação positiva é isso, é você falar para o teu filho, eu te amo e é por isso que eu estou fazendo isso, né? É por isso que eu estou impondo regras, para que você aprenda a fazer ou a não fazer, né? Então, a comunicação positiva, ela vai partindo desse princípio. Boa noite, Sayonara, tudo bem? Então, você deixou as regras claras para a criança, você precisa também discuti-las com a criança, né? Então, por exemplo, assim, você fala para a criança, tem que fazer a tarefa da escola, né? E esse tem que fazer a tarefa da escola, você não explica para ela o porquê que ela tem que fazer a tarefa da escola, né? Você não deixa claro para ela qual é o objetivo, ou você coloca, vai lá, faz o quadro de regras e coloca lá a regra para a criança arrumar a cama, coloca a regra para a criança que ela tem que tomar banho, que ela tem que escovar os dentes, né? E você simplesmente coloca para ela uma imposição. Você tem que fazer porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu estou mandando você fazer. Não, você vai colocar para ela que ela precisa arrumar a cama porque foi ela que dormiu nessa cama. Porque essa cama está no quarto dela, porque é importante que o quarto dela esteja arrumado, né? Que ela faz parte, ela mora dentro dessa casa. Quando você coloca uma rotina para a criança, quando você coloca rotinas dentro de casa, você precisa colocar para essa criança que ela mora nessa casa e que ela faz parte de toda a dinâmica dessa casa, né? E por isso que é importante você ouvir também o seu filho, né? Porque assim como você está colocando a responsabilidade nele de cuidar do ambiente onde ele mora, cuidar da sala de aula de onde ele está, é preciso que você escute ele, né? O que ele pode te ajudar, o que ele gostaria de fazer, né? E tem regras, e a gente vai ver dentro. Eu trouxe 2 arquivos que eu vou disponibilizar para vocês. Tem regras que vocês vão ver que são regras que a gente diz assim que elas são indiscutíveis, né? São inegociáveis. Tem regras que não tem como você negociar com a criança. Então, antes de você fazer a regra, e dentro dessa comunicação, essa comunicação positiva, você vai conversar com a criança aquilo que ela deve fazer, né? E eu separo sempre com rotinas de manhã, à tarde e à noite, né? Quando a gente está falando só na rotina. E tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, escovar os dentes é inegociável, né? Você não vai negociar com a criança escovar os dentes. Você pode negociar, flexibilizar o horário, por exemplo, né? A gente saiu, aconteceu, tem alguém em casa, né? Alguma coisa assim, você pode negociar a flexibilização do horário, mas não tirar essa regra, né, essa rotina de escovar os dentes. É inegociável. Por quê? E você vai só falar para a criança, é inegociável fazer isso? Não, você vai explicar para ela, isso é a comunicação positiva, é você explicar para ela o porquê que é necessário ela escovar os dentes, por que é necessário ela arrumar a cama, por que é necessário ela te auxiliar em casa, né? Isso é deixar claro para a criança, claro para o adolescente, né? Que isso precisa ser feito. Aí depois a gente vai trabalhar com a questão das regras, né? Então vamos pensar assim: uma coisa é rotina, uma coisa é regra. Uma coisa, Bernadette participando com a gente. Uma coisa é a rotina. Então vamos dizer assim: você pode fazer o quadro de rotina, ou você pode trabalhar com o quadro de regra, com as regras, né? Mas o que é rotina e o que é regra? Regra é tudo aquilo que o seu filho pode ou não pode fazer, as regras que são impostas dentro de casa. Então, por exemplo, eu tenho regras que são inegociáveis, tenho regras que são negociáveis. As regras estão atreladas aos valores que você quer repassar para o seu filho, né? É importante, isso faz parte da construção, né?
Ai, que bom, Elaine. Isso faz parte da construção dele enquanto ser humano. Por quê? Porque quando ele for, né, quando ele for para a sociedade, ele vai ter regras. Existem regras na escola, existem regras dentro da sociedade, existem regras dentro do mercado de trabalho. Então, você precisa trabalhar com regras. A psicóloga Lydia Weber também, ela fala sobre os tipos de pais, né? E a gente pode colocar, como eu sei que tem professores aqui também, a gente pode colocar nos tipos de professores. Então, quando ela fala na educação entre limites, né, o amor e o limite, o que isso significa? Significa que porque eu amo, eu te coloco limites, tá? Então, dentro da parentalidade, existem os tipos de pais permissíveis, né? Existem aqueles tipos de pais que são, me fugiu agora o termo que ela fala, que são aqueles pais autoritários, e existem aqueles pais que estão nesse meio termo, né? Que estão, eles trabalham tanto com o limite, tanto com a permissividade e a autoritarismo junto, né? No sentido assim que ele permite algumas coisas, mas ele tem a sua autoridade enquanto pai, né? Enquanto responsável por essas crianças. Então, você tem que pensar assim, que se eu estou colocando regras, eu não posso ser permissível ao ponto de negociar algumas regras com meu filho. Ai, filho, por favor, filho, né? Vai fazer. Ai, né? Então você vai estar trabalhando assim, negociando. Ai, a mamãe, por favor, se você ama a mamãe, né? E aí a criança não vai. Aí a criança vai trabalhar com você, ela vai fazer toda aquela questão. Que Fabiana, que bom que você está gostando. Boa noite, Josiane. Então, quando você. Isso, é o Sagrada Escola da Inteligência trabalha muito com isso, né? Que é essa questão da permissividade, muitas vezes os pais acabam confundindo, né? Está relacionado também com a forma que foi da criação, né? Então, assim, porque eu te amo, eu vou permitir que você faça tudo, né? Eu quero, assim, ser amiga dos meus filhos e eu quero que ele me ame e o amar, você vai amar seu filho acima de qualquer coisa, tá? Você vai amar ele independente se ele erra ou não. Mas você permitir que ele erre, que ele faça algumas coisas ou não, que é o diferencial, né? Você, por exemplo, oi Andresa, tudo bem? Então, por exemplo, você vai trabalhar com ele a questão como eu disse, das regras que são inegociáveis. É inegociável o filho bater no pai. É inegociável o filho gritar com o pai, com a mãe. É inegociável a criança se jogar no chão, né? Então, quando você trabalha com isso, isso é inegociável. Isso você está impondo a regra para a criança. Outras coisas são, porque aí quando os pais são muito permissíveis, eles deixam a criança fazer tudo porque não quer que a criança se frustre, né? E aí as pesquisas, elas mostram, né, porque a educação positiva, ela é baseada em pesquisa, né? Não é eu, Simone, que estou falando para vocês, não. São pesquisas que estão voltadas a isso, então vocês podem pesquisar também para vocês descobrirem o que as pesquisas falam. Então, as pesquisas demonstram que essas crianças que elas convivem muito dentro da permissividade, quando elas forem para o mercado de trabalho, quando elas forem adolescentes, quando elas forem adultos, né, elas vão ser aquelas pessoas que podem virar agressivas, né, vão ser pessoas antissociais, você não está desenvolvendo habilidades sociais que a gente fala, né, que a criança conseguir ter empatia para o outro, né, porque ela sempre recebeu, ela nunca teve que se doar, então veja bem a questão que você está, o filho que você está criando e que você está entregando para o mundo, né? Então, as crianças precisam se frustrar, né? Quando você senta e conversa com a criança dentro da comunicação positiva, você está colocando também responsabilidade na criança. Não de uma forma autoritária, né, onde você apenas impõe, mas você está levando a criança à reflexão, porque você apresentou para ela o motivo, né, e aí vocês vão ver que no próximo princípio, que é as consequências. Então, você vai mostrar para a criança as consequências. Ela vai escolher, né? E as crianças precisam, desde cedo, fazer escolhas. Elas têm que saber as consequências dos atos que elas têm, né? Para que quando elas chegarem, isso você não vai deixar para trabalhar quando é adolescente, né? Ou quando é adulto, porque daí já não tem mais, já estará mais difícil, né? Então,
é importante que a gente trabalhe essa questão da consequência e de colocar as regras, né, bem claras, e essas regras que são negociáveis e outras que são inegociáveis, né? E por que é importante a gente colocar as negociáveis? Porque tem coisas, gente, que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, você coloca ali, e coisas que nem você mesmo sabe, você sabe que você não vai fazer, né? Você sabe que tem regras que são impossíveis, tanto impossíveis para a criança fazer, quanto impossíveis para você, quanto pai ou mãe, você cumprir com alguns combinados que você coloca para a criança, tá? Isso, Sayonara, realidade é muito. Deixa eu ver, só acompanhando aqui vocês para a gente ir conversando, não ficar só eu falando. A Fabiana disse que queria uma explicação assim há 22 anos, mas está em tempo. Matheus do Uruguai, estudantes, que bom, ó, temos aqui. Ótimo assunto, às vezes acabamos cedendo, isso só vai piorando. Elaine, exatamente, é um outro ponto que a gente vai falar dentro desses princípios para que isso não aconteça. E é por isso que é importante você conseguir identificar dentro das tuas regras quais são as negociáveis e quais são as inegociáveis, entendeu? Quando você coloca esse limite, eu vou mandar um checklist para vocês, quem quiser, né, pode entrar depois na minha página e baixar, que vocês podem pensar isso, porque não é simplesmente eu pegar um quadro e colocar lá, encher ele de regra e querer que o meu filho faça, né? Então, é preciso que você primeiro pense quais são os seus valores, que tipo de criança que você quer mandar para a escola, que tipo de criança que você quer, adolescente que você quer formar, que tipo de adulto que você quer formar, tá? Então, é por isso que é importante a gente pensar quando eu vou colocar alguma regra, né? Quais são as negociáveis e quais não são. Para que daí, quando você está certa daquilo como um valor que é inegociável, é porque vai fazer bem para o meu filho, é importante isso, você não vai ceder, porque você precisa ter um quarto princípio que eu vou apresentar para vocês. A Elisa. Então, Elisa, a gente que tem filhos, a gente sabe que é difícil, né? É aquilo que às vezes que uma criança faz, a outra não vai fazer. E aí tem mais uma outra questão que a gente tem que considerar, é que às vezes as pessoas falam assim, isso daí é gênio, né? Ela é igual ao pai dela. Gente, comportamento não é genético, entende? Não adianta você falar assim, o comportamento ele está atrelado ao meio, né? A gente, enquanto ser humano, a gente aprende com o meio. Então, assim, o fato da criança, a questão de estatura, né? Alguns tipos de doença, a diabetes pode ser genético. Agora, a criança mal educada, a criança com mãe, a criança que briga, a criança agressiva, ela não é uma questão genética, entende? É uma questão comportamental. Essa criança, ela foi se tornando assim por alguns comportamentos, e a gente tem que pensar nos reforçadores que eu vou apresentar para vocês, os reforçadores positivos, mas a gente tem que pensar que existem reforçadores negativos também, né? Então, quando a criança chora, porque ela está no supermercado e ela quer um doce, e você dá para ela, você está reforçando um comportamento negativo, tá? Então, é isso que a gente tem. Aí, digamos assim, que você, mas a minha primeira filha não fazia isso, né, Elisa? E aí, de repente, você tem que parar e analisar o comportamento dessa de hoje, que às vezes é mais difícil um pouco, porque às vezes ela consegue manipular um pouquinho mais, porque de repente, lá no momento que você estava estressada, que você não estava bem, ela fez birra, ou ela se jogou no chão, alguma coisa, você foi lá e fez o que ela queria, e ela, opa, né? Aí depois começou novamente, e aí você deu novamente, porque você não aguentou, porque naquele momento, entende? Porque quando você não tem claro quais são as suas regras e os seus valores, que você quer passar para essa criança, você acaba fazendo tudo muito no automático. Fácil? Não é. Não vou dizer que é fácil que você vai pegar, porque criar filho não é fácil, né? Mas quando você tem claro que você sentou e você pensou realmente o que eu quero, isso acaba ficando mais fácil. Então, você vai trabalhar tanto com uma criança quanto com a outra, porque a regra vai valer para as duas, né? Com alguma. Vai ser um pouco diferente na recepção de uma ou da outra, né? Mas vai acabar que você vai conseguindo, porque você tem muito claro aquilo que você quer construir nela, né? A criança que você quer construir. Andresa, que bom!
Maria, tudo bem? Maria Aparecida, lá do Rio de Janeiro, né? A realidade de muitos, Sayonara. A Andresa vai estar salva assim, ela fica no Facebook e fica disponível. Isso, Ivone, as regras são fundamentais para o crescimento, né? Função executiva, dentro da neurociência, a gente fala de função executiva. O que, que é isso? É o planejamento, né? Quando você coloca a regra e quando você coloca a rotina, você está ensinando para a criança, está desenvolvendo na criança funções executivas, que é a habilidade de planejar, a habilidade do autocontrole, da criança ter autocontrole, né? Por isso que é importante as regras, porque a gente não pode fazer tudo que a gente quer, e é a regra que te dá esse limite, né? Do que eu posso e o que eu não posso fazer, ela que te traz a reflexão. Então, é importante a gente colocar. Maria Aparecida, se Deus quiser, eu vou estar aí no Rio de Janeiro dando aula para vocês. Muito bom. Estive em fevereiro, né, Maria, aí dando aula na Neuro, e se Deus quiser, a gente vai estar aí com a equipe da clínica, né, fazendo estágio. Exatamente essa quando foi muito frustrante. Eu tenho que reforçar o tempo do algo, às vezes é muito cansativo. Eu acho que ele só fica esperando o momento de desistir e ele ganhar. Não tem problema aqui. O não também é um problema. E, gente, o não sempre vai ser. Não pense que quando vocês forem colocar quadro de regras e rotinas, né? A criança, tudo que sai do nosso conforto, né? Tudo que a gente sai da zona do conforto, ela, ela ela mexe, né, com isso. Então, quando você começa, se a criança estava acostumada a se jogar no chão e você dá o que ela queria, né, ela gritar, ela berrar e você dá o que ela queria, isso vai, ela está acostumada com isso. Então, quando ela vai gritar até dizer chega. E aí é você, adulto, que tem que ter esses valores, essas regras bem claras, para que você vá moldando novamente essa criança para que ela entre, né, para que ela consiga fazer aquilo que você quer. Que bom, Elisa. A importância dos pais refletirem, eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar o que eu estou lendo. A importância dos pais refletirem antes de estabelecer as regras para que haja regras sólidas e eficazes. Exatamente, Sayonara. Eu trouxe para vocês, eu montei um checklist, né? Uma listagem para que vocês possam pensar isso antes de montar, né? Porque eu acho assim, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários quadros de regras, né? Mas às vezes nem todos se aplicam, né? Como eu digo, não é só as regras, tem a rotina que faz parte, mas nem todos se aplicam. Então, assim, é importante que você pense, que você tenha, você enquanto pai, enquanto mãe, né? Ou enquanto professor, se está em sala de aula, como eu disse que ele vale para todos, é importante que você pense, faça essa reflexão do que você quer realmente, né? Para que não seja assim, porque senão não tem consistência, né? Se for assim, eu não pensei antes de colocar, e às vezes é uma coisa que a minha criança nem tá, meu filho não está preparado para fazer isso, ele ainda não tem maturidade para determinada regra que eu coloquei para ele, então por isso que é importante. Nazaré, o tema de hoje é educação positiva no uso de regras e rotinas com as crianças, tá? Crianças, adolescentes, né? Também. Então, acho que já ficou claro para vocês qual é a questão da comunicação positiva, né? Então, quando você colocou regras, é importante o quê? Você supervisionar os comportamentos. Esse é um outro princípio que eu trago para vocês, que é supervisionar os comportamentos. O que significa isso? Primeiro de tudo, se eu tenho um filho lá que eu digo que ele é manhoso, né? Se eu tenho uma criança que tem problema comportamental e que não está difícil de trabalhar com ela, porque ela não tá, eu tenho que faz muita birra, que tem um comportamento agressivo, eu preciso analisar esse comportamento primeiro, né? Eu preciso saber exatamente quando isso acontece, o porquê que isso acontece, para que eu consiga trabalhar com a previsibilidade, tá? O que isso significa? Por exemplo, se toda vez que eu vou no supermercado, meu filho se joga porque quer um doce, o que eu vou fazer? Nunca mais eu vou levar a criança no supermercado? Aí eu deixo ela em casa, ela nunca vai aprender que ela não pode fazer isso dentro do supermercado, né? Eu vou conversar com ela antes de sair de casa, né? E se você está trabalhando com um quadro de regras e rotinas, que daí é importante porque é um reforçador, você vai explicar para ela isso. Então você já sabe disso, né? E você tem que ir já sabendo que ela vai fazer isso e você conversou com ela, pode ser até que você chegue, se você falar para ela antes de sair de casa,
Se você chorar, espernear, a gente volta para casa. Então, você tem que saber que quando você chegar lá e ela chorar e ela espernear, você volta para casa. Porque a partir do momento que você colocou, você como adulto, colocou uma regra e você quebrou, ela sabe que essa regra, na verdade, não é aquela inegociável, entendeu? Então, por isso que fique bem claro essas questões. Andresa, eu falo para os meus pais usar a palavrinha mágica ou, um exemplo, você gostaria de tomar banho antes da janta ou depois da janta? O objetivo é o banho, mas a criança acha que ele está decidindo, super funciona. Também é bom, é você colocar para a criança, né, Andresa, essa questão você está colocando para ela a possibilidade de escolha, né? E é interessante a gente trabalhar isso, porque a criança, ela é um ser pensante, né? Ela também tem desejos, ela também tem frustrações, igual a gente que é adulto, né? E uma coisa, assim, que eu falo muito que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não acabar frustrando as crianças demais também, né? Aí que está essa linha, né, entre o amor e o limite. É você pensar bem para você criar uma criança autossuficiente. E essa é uma outra questão que eu já quero aproveitar e entrar aqui no tema, porque quando a gente coloca para as crianças, né, as regras, as rotinas, quando você discute para ele, você também está dando chance dele de falar. Por quê? Porque senão, às vezes, essa criança, ela é muito, como é que eu vou falar para vocês? Ela não tem voz ativa, ela é muito passiva, né? E já imaginou essa criança enquanto adulto? Né? Porque a criança que é muito passiva também, a pessoa que é muito passiva, ela aceita tudo de todos, porque ela não tem uma autoconfiança nela mesma. Tá? Então, quando eu coloco desde cedo, quando eu converso com meu filho, quando eu faço, como a Andresa falou, né, eu coloco para ele algumas opções ali, eu estou ensinando ele que ele é responsável por isso, que ele tem essa capacidade de decisão, que ele pode falar o que ele prefere ou não, o que ele gosta, o que ele não gosta, para que isso eu crie né, eu vá criando uma pessoa com uma emocionalmente madura. Tá? Porque aí, quando ela for adulta, ela vai saber que ela tem voz, ela tem vez, ela vai conseguir se expressar quando ela não quiser algo, né? Porque ela, desde casa, ela teve voz e vez. Porque é isso que acontece às vezes quando os pais são muito autoritários, né? O filho não tem voz, não tem vez, e aí pode, lá na frente, ou ele vai ser vai deixar que as pessoas tomem decisões por ele, né? Porque isso ele não tem aquele sentimento de confiança, ele não confia nele mesmo, porque sempre teve alguém pensando, alguém impondo as coisas para ele. Quando os pais também deixam o filho decidir tudo, né? Fazer toda essa decisão, também acaba acontecendo ao contrário, que ele acha que ele manda em tudo e que ele não precisa cumprir regra nenhuma, que ele é o reizinho, né? O reizinho da casa, o reizinho da escola, o reizinho da onde ele trabalha, e a gente acaba convivendo, colocando dentro da sociedade uma pessoa, né, que não tem habilidades sociais, que é uma outra área que a gente fala. Aí eu estou supervisionando esses comportamentos. Importante também quando eu coloco Andresa, obrigada. Andresa, aluna, né, Andresa? Participou da oficina comigo e depois tornou minha aluna dos cursos online. Outra questão, pessoal, quando eu falo de supervisionar comportamentos, você implantou o quadro de regras em casa, né? Coloquei as regras não estão dando certo. O que isso significa se a regra não está dando certo? Eu tenho que rever essas regras. Será que essas regras estão apropriadas? Será que essas regras não estão duras demais, né? E vamos pensar assim, se você tem aquela criança, eu sempre falo para os pais de filhos com TDAH ou crianças que são agitadas, né, crianças hiperativas, agitadas, existem crianças agitadas e existem crianças hiperativas, né? Com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou crianças, né? Existem os dois tipos, porque às vezes tem criança que é agitada e aí ela é rotulada como hiperativa. Não, existem as duas. Serve para as duas, né? Tanto para o hiperativo como para a criança agitada, a gente vai trabalhar esses comportamentos, né? E o quadro de regras e rotinas, e você trabalhando com a educação positiva, é uma forma de você auxiliar essas crianças na gestão dos seus comportamentos.
Então, se você está colocando as regras e eles não tá dando certo, você tem que rever essas regras. Ou você vai rever a comunicação, porque não houve comunicação, você não explicou, não deixou de forma clara para a criança o que ela estava, o que você espera dela, né? Você não deu as opções para ela. Ou essas regras não estão compatíveis. Então, vamos imaginar aqui comigo que você tem um filho hiperativo, né? A criança, não vou usar o hiperativo, vou usar porque senão pode surgir a opção de que essa criança não está medicada, tem um outro fator para trabalhar, mas vamos trabalhar com uma criança agitada, né? Essa criança, ela é agitada e todo dia ela traz da escola um bilhete da escola reclamando que o fulaninho cutucou o outro, que o fulaninho bateu no outro, que o fulaninho não sei o quê. Então, todo dia dentro da escola, essa criança já está sendo pressionada, né? Tanto com os professores como os colegas. Aí ela chega em casa, os pais pressionam, e aí você fala assim para ela. Ela gosta de jogar bola, ama jogar bola. Quando ela está jogando bola, é a melhor coisa do mundo. Não existe criança, né? Que normalmente criança agitada, às vezes a gente ouve isso. Ah, mas se for uma coisa que ele gosta, ele faz, né? E aí você pega e você fala assim para ele, você vai uma semana, se você essa semana inteira você não trouxer nenhum bilhete, você vai jogar bola no sábado. Mas se você trouxer bilhete, você não vai jogar, tá? Então, você sabe que faz um mês que a criança todo dia está trazendo bilhete da escola e você deu para ela uma semana. Qual é a chance verdadeiramente dessa criança passar a semana inteira sem trazer um bilhete? Quase zero. E aí, o que vai acontecer? Você está demonstrando, você está afirmando com essa criança que ela é incapaz de cumprir uma regra que a mãe estabeleceu. Porém, a mãe sabe que essa regra, ela quase é incapaz da criança conseguir fazer isso durante essa semana. Então, o que é o ideal de eu fazer? É eu começar aos poucos, para que a criança vá sentindo que ela é capaz, né? Aí a gente está trabalhando de forma positiva. Então, você vai falar para a criança, olha, se hoje você não... se na segunda-feira você não trouxer bilhete, ou na segunda-feira você não trouxer bilhete, a gente vai marcar tantos pontos para você. Vamos ver quantos pontos e reverte esses pontos em tempo que ele vai estar brincando. Um exemplo, né? E aí a criança, naquele dia, ela vai ter que trabalhar naquele dia, aos poucos. E se ela conseguiu naquele dia fazer isso, já vai ser, você vai demonstrar para ela que ela é capaz. Veja como você é capaz. Você conseguiu nesse dia fazer, porque um dia é uma coisa, né? A criança trazer. E isso vai fortalecer a autoconfiança dela. Você vai estar demonstrando que ela é capaz, né? Aí você vai para mais um dia, você vai aos poucos colocando. Não adianta você querer colocar de tudo, você querer mudar de tudo, você vai estar só reafirmando, às vezes, a condição de que a criança é incapaz com isso, né? E aí ela vai se criando nessa frustração e frustração e frustração. É importante as crianças se frustrarem dentro daquilo que elas querem, mas e que não é necessário, né? É importante a frustração de eu querer todos os brinquedos, de eu querer o carro mais novo, o carrinho mais novo, de eu querer vestir tal roupa todo dia e não colocar uniforme. Isso é importante, porque é uma regra. Ela precisa se frustrar no sentido de que ela não pode aquilo naquele momento. Mas é diferente eu frustrar meu filho emocionalmente, porque eu estou colocando uma sobrecarga nele que ele não é capaz de colocar. Então, muitas vezes, por isso que os quadros de regra e de rotina não funcionam, porque o adulto que estava ali e impôs aquilo não considerou várias coisas antes de impor as regras, tá? Deixa eu ouvir agora o que vocês estão falando. Gustavo, ouvi dizer que quando você recompensa a criança, quando ela faz algo bom, peraí, é mais efetivo do que puni-lo quando ele fez algo ruim. Isso é verdade. Dentro da educação positiva, a gente trabalha com reforço positivo, tá? Porque quem nunca gostou de um elogio? Aí tem 3 formas de reforço positivo, tá, Gustavo? Que também você não pode comprar a criança, tá? É diferente o suborno, a recompensa é diferente do suborno, tá? A recompensa ela serve para que a consistência desses comportamentos
se mantenham. O suborno é diferente, né? O suborno, a criança, você fala para ele assim, aí é a forma do adulto se portar com a criança. Ai, se você escovar os dentes, você vai ganhar uma bala. É diferente, aí você está subornando a criança, você está falando que se ela escovar os dentes, você vai dar uma bala para ela. Lembre que escovar os dentes é uma regra inegociável. Então, você não pode comprar, e você está subornando a criança. Ou a criança fala, ah, então tá bom, mãe, eu vou escovar os dentes, mas daí você deixa ficar mais 5 minutos. Não existe isso, entende? Então, por isso que é importante. O grande problema, a grande dificuldade em se aplicar isso está muito mais enquanto eu que estou gerenciando isso do que a criança propriamente, porque a criança é criança, né? Ela tem as suas vontades, ela ainda não consegue, ela não sabe fazer a sua autogestão, assim como nós, adultos, às vezes não podemos, né? Eu falo assim que a gente não é 100% confiável, você pode, você tem restrições para doce e você come, né? Você não consegue fazer uma dieta, às vezes, coisas assim que a gente sabe que é necessário, às vezes você tem um trabalho para entregar e você fica lá no Facebook mais tempo do que o necessário, entende? Então, todo mundo precisa de um limite, todo mundo precisa, só que a gente enquanto adulto, a gente já consegue fazer esse gerenciamento. Claro que se você teve limites dentro da tua infância, porque tem adultos que não conseguem fazer tudo isso, por quê? Porque desde a infância ele não conseguiu, ele não foi criando, né, essas habilidades, que é a da função executiva que a gente chama, tá? E eu já vou mostrar, Gustavo, dentro do quadro lá, quando você vai fazer, você colocar quais os tipos de recompensas que a gente pode estar trabalhando com a criança. A recompensa positiva é muito boa, tá? Auxilia. Rosane, concordo. A Elaine está falando que o filho tem autismo e TOD. Elaine, eu não sei se você chegou a assistir a live que eu fiz com o professor Lucelmo, que ele falava, inclusive, do quadro de rotinas com os alunos autistas, né, com a criança autista. E aí, o que eu falo? Assim, é importante ter a rotina e ter esse entendimento. Então, você também tem que trabalhar com a consistência, né, com ele. E o TOD, né, eles são opositores, então você tem que quando você coloca a rotina, eu já trabalhei com TOD também. No começo, eles ficam extremamente, assim, transtornados, eu vou falar, né? Porque eles têm uma ansiedade, quando eles se frustram, né? A agressividade aumenta. Então, quando você trabalha com previsibilidade, quando você sentou com essa criança, você conversou com ela, você falou, você mostrou, né? No começo vai ser difícil, mas vai chegar um momento que se você adulto tem consistência disso, você constrói a consistência, que é o nosso quarto princípio, uma hora ele vai acabar cedendo, né? Porque ele sabe que ele não vai vencer essa batalha. Então, é importante que você seja bem consistente quando você for implantar. Como podemos diferenciar essas crianças? Como nós pais podemos saber quando procurar um profissional para avaliar? Elisa, em que sentido você fala? Né? Pode deixar mais claro para mim que tipo de criança? Ivone, minha aluna, obrigada, Ivone, que bom que você gosta das explicações. Eu tento, gente, deixar o mais claro possível, né, para que facilite a compreensão. Rosane, isso, saber negociar. A gente tem que ensinar para as crianças, né, isso. O que fazer sobre regras inegociáveis, mesmo conversando com a criança, ela resiste? Então, aí depende tem regra que não tem como, ela tem que fazer, né? Aí você vai criar estratégias para isso. Aí nós temos as consequências positivas, que elas vão nos auxiliar nisso, tá? Que eu já vou mostrar para vocês o quadro, Gláucia, de como que você vai estar trabalhando esse reforço positivo com ela, né? Então, você pode trabalhar por meio de ter o reforço positivo social, que é importante, né? A gente trabalhar com eles, que são os elogios, que são você mostrar, valorizar os pequenos passos que a criança dá, né? Valorize, o reforço positivo, ele tem que valer em tudo, desde de algumas coisas que a criança faça, você valoriza, nunca supervalorizar, né? Ai, a criança, ela
tem coisas que ela tinha que fazer, digamos assim, a criança tinha que arrumar a cama, colocar a roupa no cesto e escovar os dentes, né? E ela só arrumou a cama. Por exemplo, você vai, né? Você vai valorizar o que ela fez, né? Mas você vai demonstrar também que ela deixou de fazer algumas coisas. Aí você está auxiliando nela a gerenciar isso e com o quadro de incentivo, né? Ele facilita para você trabalhar com ela essa questão. E aí, assim, gente, eu gosto de trabalhar com quadro de incentivo porque eu gosto de trabalhar com um sistema de semáforo, onde a criança vai acabar fazendo a gestão dos comportamentos dela, tá, Glaucia? Eu já vou mostrar para você, porque eu acho assim que o visual, a gente tem que utilizar todas as formas, as vias, né, de sensações e de compreensões que a gente tem. Então, eu já mostro, e aí, se não ficou claro para você, você pode me perguntar novamente. A Sayonara, o Igor. Tudo bem, Igor? Estou adorando a live, muito explicativa e diversificada. Exatamente, Igor, é isso que eu procuro trazer. Muito resistente. Elaine, estávamos avançando com a quarentena, foi um retrocesso, eu imagino. Porque o que acontece, Elaine, os TOD também, né? Eles têm essa questão da quebra da rotina. Eu brinco assim que o TOD, na verdade, o teu, você falou que ele tem um grau de autismo, né? Mas quando a criança é TOD sem um grau de autismo, ele fica muito parecido com o autismo. Com a questão da quebra de regras igual autista. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a previsibilidade. Você tem que preparar essa criança para qualquer quebra de rotina. O TOD tem que ser isso, porque o nível de frustração deles é muito grande, eles não conseguem trabalhar com isso, né? Com essa quebra de rotina. Eles não conseguem fazer a gestão dos comportamentos e das emoções dele. Então, por isso que eles acabam se enfurecendo, né? Com isso. Então, é importante você criar o quadro de rotinas com ele, porque você vai estar trabalhando previsibilidade. Vai estar auxiliando ele, né, a ser previsível nos comportamentos dele também. Ah, sim, Elisa, criança agitada ou hiperativa. Veja bem, hoje em dia, até já vou aproveitar e já vou deixar o convite aqui. Passando essa semana, na última semana de junho, quem vai estar comigo aqui fazendo live vai ser o presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. E a gente vai estar falando do uso de medicamento, né, e aprendizagem. Então, como que vai estar acarretando? Porque tem toda essa questão, se a criança usa medicamento ou não, tá? Então, já marque na agenda de vocês. Mas aí, criança agitada, você tem que ver até que ponto é isso, porque uma criança hiperativa, por exemplo, ela vai ser hiperativa em casa, vai ser hiperativa na escola, vai ser hiperativa na igreja, vai ser hiperativa na rua, você vai colocar ela para fazer atividades físicas e ela não vai conseguir, entende? Por mais que ela goste de alguma coisa, ela não consegue produzir, porque isso eu falo assim, com o hiperativo, ele passa para a gente, sabe? Aquela criança estabanada, aquela criança que se bate, aquela criança assim, extrapola, você consegue perceber que às vezes nem a criança não se aguenta quando ela é hiperativa, tá? E agora uma criança agitada, e tem outra, às vezes essa agitação dela pode ser consequência de outra, pode ser uma comorbidade, ela pode vir, às vezes a criança não tem uma audição 100%, né, às vezes ela não enxerga 100%, às vezes é a questão ambiental, né, às vezes não é neurológica, às vezes é ambiental, às vezes o ambiente que ela está é propício para isso, né, porque às vezes ela é agitada porque ela sempre deixa fazer o que ela quer, então por isso que ela acaba sendo agitada. Aí quando você vê que está demais, que no ambiente escolar isso está incomodando, quando essa agitação dela estiver incomodando na aprendizagem, no rendimento, né, ou na sociabilidade dela, é um caso já de você procurar um especialista na área, né? Porque aí isso já está fazendo, já está atrapalhando, né? Digamos assim, o seu desenvolvimento, porque ele já está afetando, né? Ou ela, a questão social dela, né? Com as outras pessoas, ou na aprendizagem. Vamos ver. Que bom, Andresa, que você está gostando. Rosana Giovan. Eu não consegui assistir a live com o Selmo, vou assistir. Então, Elaine, ela tá. É só vocês entrarem aqui na página, depois tá as lives que já foram feitas, estão lá.
O professor Lucelmo, ele traz, assim, coisas, eu gosto, assim, da forma que ele se coloca, porque a gente sempre vê dentro do autismo, né, aquela visão linda e maravilhosa, assim, muito superficial de se trabalhar, né, porque todo mundo, quem trabalha com autista, quem tem filho autista, sabe que não tem como você trabalhar numa visão de um conto de fadas, né, de dizer, assim, que é tudo lindo, tudo maravilhoso, que não é. E a gente sempre tem que pensar que essas crianças, qualquer criança, seja ela típica, neurotípica, criança com transtorno, sem transtorno, com dificuldade, a gente tem que pensar na autonomia deles em sociedade, né? Então, eles não vão vir com o pai e a mãe 100% junto. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, é por isso que a gente tem que prepará-los para a sociedade, prepará-los para a vida, né? Claro que a gente vai preparar de acordo com as especificidades de cada um, mas é importante que a gente pense nisso, tá? Então, o professor Lucelmo, ele traz muito essa questão, né? Ele é doutor nessa área, trabalha com análise do comportamento, que a análise do comportamento é isso, é você treinar os comportamentos, você trabalhar com os reforçadores positivos. Então, é bem interessante você assistir e você conhecer, assim, tudo que ele fala sobre o autismo. A Elaine, que bom, Elaine, que você está gostando. A Mara, os alunos gostam muito das recompensas, por isso eles levam a sério o quadro de rotina. Isso, Mara. Na verdade, todo mundo gosta de recompensa. A gente trabalha, né? Por que você trabalha, que você levanta todo dia, você trabalha 8, 12 horas? Por uma recompensa, que é o dinheiro. E esse dinheiro vai te trazer outra recompensa, que é uma roupa que você quer, que é uma casa, que é um carro, que é algo. Entende? Então a gente tem, na verdade, a recompensa, ela é o que dá sentido muitas vezes para você fazer algumas coisas, né? Aí a gente tem que pensar, como eu disse, não, a recompensa não é suborno, tá? Você não trabalha com o suborno, é diferente. Elaine, super legal, o semáforo, a professora trabalhava na escola, vou colocar em prática em casa. Então, e eu trouxe para vocês o quadro, né, daqui a pouquinho, gente, já quase 9 horas, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Andressa, você e o Prof. Luiz. Isso, Andressa, o Prof. Luiz vai estar aqui comigo, sim, falando na última semana. Vamos lá, Elaine. E não é isso, a nossa realidade é outra, não é conto de fadas. Pois então, Elaine, sabe, não adianta eu vir aqui falar para você, ele é ótimo e também tem um filho com autismo. Isso. Então, por isso que eu falo assim, eu procuro ser realista por conta dessa questão, né, que a gente sabe que vocês precisam na prática. Todas as coisas, elas têm que ser práticas, para que você consiga visualizar como que você pode colocar isso em prática, senão fica muito ali, né, porque tudo na teoria é muito bonito, né? Mas eu quero ver na prática, então é por isso que eu busco trazer isso. A Rosane recomendando meus cursos. Então, quem trabalha com alfabetização, área das clínicas aí com aprendizagem, eu tenho plataforma. E pessoal, tem na minha plataforma, tem ali o site, na página também, na plataforma tem um blog que eu estou alimentando, tá? E vou colocar bastante dicas para vocês também, acompanhem lá. Pessoal, então agora eu vou falar do último princípio que eu trouxe para vocês, que é o da consistência. Para que tudo isso dê certo, precisa ser consistente. Não adianta eu fazer o quadro, eu trabalhar com ele uma semana, eu querer no primeiro dia já eu falar com o meu filho e ele chorar e ele, tá bom, não quero mais. A gente. Elisa, que bom! Aqui tem bastante alunas minhas do curso, né? Tem alunas pelo Brasil inteiro aí que gostam do meu curso. Que bom, meninas. Pessoal, a consistência, o link da plataforma de cursos eu já coloco aqui para vocês, tá? Pessoal, a consistência é ela que vai fazer com que isso se efetive. Se você colocou as regras claras, se elas são inegociáveis e outras negociáveis, as negociáveis você vai ensinar seu filho que às vezes a gente precisa adaptar, que às vezes a gente precisa flexibilizar, a gente precisa mudar. Então é por isso que é importante a gente ter regras negociáveis. E é importante a gente ter as inegociáveis para que ele saiba que tem coisas que ele não pode fazer. Porque na nossa sociedade a gente tem coisas que são inegociáveis.
né? A gente tem regras, a gente tem limite de velocidade, a gente tem regras sociais, tá? Então, por isso que é importante a gente trabalhar essas regras negociáveis e inegociáveis. A consistência, o adulto tem que ser regrado, tá? Gente, não é fácil. Vou falar para vocês. Quem me conhece, assim, sabe que, como eu disse, eu com 4 filhos, a minha casa, na minha geladeira, às vezes eu fazia a caneta mesmo, né? Porque às vezes se você deixa para fazer tudo bonitinho, com imagem e tudo mais, às vezes acontece que não dá tempo e você acaba se perdendo ali. Mas eu aqui sempre, meus filhos tiveram, sempre foram regrados dentro das suas responsabilidades, né? E até hoje, hoje já eles mesmos dividem as tarefas por eles, porque eles já sabem das obrigações deles. Às vezes dá dor no coração, você ter que dizer não, você ter que fazer isso, mas quando você tem um valor, quando você sabe exatamente qual é o valor que você quer passar para o seu filho, qual é o cidadão que você quer deixar em sociedade, né, que você quer criar para a sociedade, isso acaba te auxiliando a ser consistente nas suas regras, acaba te auxiliando a ser consistente naquilo que você quer. Então, trabalhar a previsibilidade é você trabalhar com as regras, com as crianças e ser consistente. No começo, eles vão querer burlar, no começo eles vão questionar, eles vão brigar, mas você tem que ser consistente com isso, para que funcione, tá? Então, eu vou passar para vocês agora um modelo, deixa só eu colocar aqui, estão visualizando? Deixa eu ver, aqui, não... Isso, Rosane. Pessoal, olha, eu vou compartilhar aqui só para vocês visualizarem, eu vou tirar dessa tela aqui, senão vocês não vão visualizar o que eu quero falar com isso, tá? Aí eu já volto. Aqui. Então, nós temos essa tabelinha, eu vou deixar... Deixa eu ver aqui onde está... Essa tabelinha eu vou deixar para vocês baixarem, tá? Então, aqui vocês vão fazer um checklist antes de qualquer coisa, vocês precisam fazer isso. Quais são os comportamentos a serem reforçados? Por quê? Porque meu filho, ele grita muito, meu filho, ele bate muito, meu filho é muito manhoso, ele não aceita o não. Então, eu preciso saber, eu preciso reconhecer no meu filho, né, nos meus filhos, nos meus alunos, quais são os comportamentos que eu tenho que reforçar. Então, eu tenho que reforçar ele a sentar e comer, eu tenho que reforçar ele a não fazer manha, mas não fazer manha no sentido de o pai e a mãe precisam sair para trabalhar e ele fica toda vez chorando. Então, eu tenho que reforçar esse comportamento primeiro. E o ideal é que no começo você começa a reforçar, por isso que você tem que supervisionar eles, os comportamentos, porque chega um momento que você vai tirando a recompensa, você vai colocando outros comportamentos, tá? Então, isso daqui que é o que eu vou deixar para vocês lá baixado. Então, você vai marcar aqui, você vai refletir realmente quais são os comportamentos que eu quero reforçar no meu filho, né? Eu quero, por exemplo, nesse momento de pandemia, que ele faça a tarefa sem chorar primeiro, né? Então, você vai trabalhar com os reforços para esse momento, tá? Quais são as regras inegociáveis? O que é proibido ele fazer? Então, se você fez aqui, ó, os comportamentos que precisam ser reforçados, e você está trabalhando com as regras que são proibidas, né? Essas regras proibidas, gente, são coisas assim que, às vezes, você tem que pensar e deixar bem claro para ele, por exemplo, que ele está proibido de mexer no fogão. Isso é uma proibição. Por quê? Você vai dizer por quê só porque sim? Não. Lembrem lá do primeiro princípio, que é a comunicação positiva. Você vai falar para ele que ele não pode mexer no fogão, porque o fogão queima, porque o fogão é um lugar que só os adultos mexem. Então, você vai conversar com ele, você vai listar todas as regras que são inegociáveis, que não tem negociação. E depois as regras que são negociáveis, por exemplo, o banho, por exemplo, a tarefa de casa que ele tem que
que fazer, se você marcou, combinou com ele, quando você vai fazer o quadro de rotinas, e você combinou com ele que ele vai fazer as tarefas de manhã, mas de manhã teve um dia que vocês tiveram que sair e se atrasaram. Essa é uma regra que é negociável. Ele pode fazer isso depois do almoço, por exemplo, ele pode vir quando chegar. E assim você está trabalhando com ele a flexibilização e a adaptação, tá? Então, só que isso, gente, vocês têm que ter bem claro. Por isso, essa lista de checagem, tá? Claro que ela pode ser aumentada, né? Mas é para vocês conseguirem. Primeiramente, vocês têm que visualizar o que vocês querem fazer. Não é simplesmente eu colocar uma tabela lá, jogar para o meu filho e achar que está tudo certo, entende? Então, a chance de dar certo é muito mais se você levar tudo isso em consideração. Aí, eu não estou falando que eu tenho que reforçar, eu vou trabalhar com os reforçadores. Esses reforçadores podem ser social, né, que isso é o que a psicóloga fala, o reforçador social. Sempre, gente, eu elogio, desde que, né, como eu falo, seja sincero. Esse reforçador social pode ser por meio de afeto, de beijo, deixar bilhetinho, você trabalhar com a autoestima da criança. O reforço social, ele é importante. Quando chega alguém em casa, você elogiar essa criança por algo que ele fez, né? Porque não tem essa de é obrigação dele fazer, né? Às vezes como pai você fala porque sim, porque é tua obrigação, mas em alguns momentos é importante que você reforce aquilo que ele fez, né? Valorizem os esforços, sempre valorizando o esforço, tá? Aí você pode trabalhar também com as atividades reforçadoras. O que são atividades reforçadoras? Jogar bola, assistir um jogo, jogar no videogame. Isso vai te auxiliar quando você coloca as atividades reforçadoras, que é o que a criança gosta de fazer e é o que está dentro das tuas possibilidades, da tua rotina, fica mais fácil de você montar o quadro e você pode construir junto com a criança o que ele gosta de fazer, né? E assim você vai trabalhar. Por exemplo, quando você quer comprar um carro, eu quero trocar de carro, eu não tenho carro, eu quero comprar. Essa é a tua atividade reforçadora, né? E você vai ver que comportamento que você vai reforçar para você conseguir essa atividade reforçadora, né? Você vai acordar mais cedo, você vai arrumar um segundo trabalho, entendeu? Então, por isso que é importante a gente ter bem claro quais são os comportamentos a serem reforçados e quais serão as atividades reforçadoras que eu vou utilizar. E depois eu posso utilizar reforços materiais. Os reforços materiais, gente, é assim que vocês pensem bastante para vocês colocarem para não virar suborno. Vejam que antes de eu mostrar para vocês os reforços materiais, eu estou te mostrando 2 tipos de reforços, tá? Então, você pode colocar se a criança quer muito um brinquedo, porque ela é criança, né, gente? E a gente precisa também pensar naquilo que ela quer, mas ela pode conquistar. Se ela conquistar, isso vai ter um outro gosto para ela. Ela conquistar e você mostrar para ela por meio do reforço social que ela é capaz disso, que ela conseguiu, ela conquistou. Você está valorizando a conquista da criança, tá? E os esforços dela. Aí você vai trabalhar com o quadro, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui onde que tá. Parar a partilha. Com o quadro que eu montei. Aqui. Então, vocês podem montar, depois que vocês fizeram já só um pouquinho. Aqui. Depois que vocês montaram vocês montaram lá aquele checklist que vocês viram, eu sugiro a questão do quadro do semáforo do comportamento. Eu acho, olha ele aqui, não estou colocando carinha feliz ou carinha triste, não estou trabalhando com a minha emoção, porque lembrem que o amor está acima de tudo.
Para que isso dê certo, os meus filhos precisam confiar em mim, eles precisam saber que eu os amo. Eu não vou concordar com algumas ações, né, com alguns comportamentos, mas eu os amo. O comportamento deles não está atrelado ao que ao meu amor, entende? Ao respeito que eu tenho por eles. Então, quando eu fico colocando carinha triste e carinha feliz, eu particularmente, né, eu gosto mais de trabalhar assim, tá? Com o reforço. Existem duas opções, não, né? Eu sugiro duas opções. Ou você trabalhar, por exemplo, aqui, ó. Se você vai fazer rotina com a criança, faz uma rotina de manhã, uma rotina da tarde e uma rotina da noite, tá? E coloque, se você vai trabalhar com pontuação, você coloca a pontuação para amanhã, pontuação para a tarde e pontuação para a noite. Você não vai deixar para mostrar para o seu filho se ele não está se comportando bem, que ele não está conseguindo seguir a regra, que ele não está lá no final da semana, que já passou uma semana inteira e essa criança ainda não conseguiu. Isso não é trabalhar comportamento, não é você fazer uma gestão de comportamentos dele. Tá? Então, você vai trabalhar na manhã com ele. Olha, na manhã ele tinha aqui, e eu gosto de colocar imagens, porque não adianta você ficar colocando coisas escritas para as crianças. Vejam bem, aqui eu estou olhando, eu já estou visualizando o que eu tenho que fazer. Tá? Imagens hoje vocês encontram na internet várias, pode encontrar para pintar, você deixa para a criança colorir, faz um momento com ele lá, né? Coloca a criança junto dessa construção com você, não coloca de forma impositiva, né, o quadro lá e você vai obedecer. Aqui, por exemplo, né, digamos lá que o meu filho ele gosta muito de jogar bola, você já fez lá as atividades reforçadoras, né, dos comportamentos, e você estipulou com ele que o jogo de bola custa 10 pontos, né, para ele jogar a bola na semana, no final de semana. Ou para ele jogar, digamos, lá à tarde, sobra um tempinho, ou à noite, e ele quer jogar videogame. Então, para ele jogar videogame, ele tem que ter 10 pontos. Para ele fazer os 10 pontos, então eu vou dividir as atividades de manhã que ele tem que fazer. Se ele atingir os 10 pontos, ele vai jogar à tarde. Se ele não atingir os 10 pontos de manhã, de repente, aí depende do teu critério, ele pode fazer à noite. Então, você está trabalhando com ele a gestão do comportamento. Tá? Porque aqui, ó, ele está visualizando, e é isso que eu disse da consistência e da regra do pai e da mãe, porque se o pai e a mãe estão gerenciando isso daqui, a criança está vendo, ó, veja, é muito mais fácil ele pensar à tarde, melhorar o seu comportamento à tarde, do que você dizer o dia inteiro para ele que ele não foi capaz. Então, aqui eu estou fazendo um reforçador, eu estou utilizando do reforço positivo em períodos curtos. Então, eu estou fortalecendo a autoconfiança do meu filho ou do meu aluno, entendeu? Então, eu prefiro fazer essa divisão, né? Trabalhar, faz a distribuição de pontos aqui da manhã, do período da tarde e do período da noite. E aí você coloca quantos pontos eu ganhei no dia. E aí você vai lá trabalhar no final da semana com uma atividade reforçadora, ou você pode trabalhar, digamos, com eles, juntar esses pontos lá para aquele reforço material, o reforço material você pode colocar no mês, por exemplo, né? E aí você deve, na verdade, valorizar se a criança atingiu o objetivo dele lá no mês. Você pode e deve valorizar isso. Você pode, nós vamos assistir um filme, você pode fazer uma coisa maior com ele aí, quando essa criança conseguiu atingir. Se ela é uma criança que tem muito comportamento, muita dificuldade de comportamento em gerir seus comportamentos, a recompensa vai vir um pouquinho antes, tá? Então, vocês sempre pensem desta forma, você vai trabalhando com a criança, por isso que é o princípio do supervisionar comportamentos. Está dando certo, agora aqui, ó, o primeiro reforçador que eu tinha que fazer era meu filho arrumar a cama dele todos os dias. Então, no começo, chega no primeiro mês, você vai colocar isso como uma pontuação lá grande, né, e vai colocar isso dentro
dentro do quadrinho de regras dele. Ele começou a fazer isso já não, ele já não precisa de reforçador mais. Então você vai mudar essa atividade. Tem coisas que são de rotina e que sempre vão estar ali, mas o peso dela não vai ser tão grande, porque você não está precisando reforçar mais isso. Então, isso é você supervisionar os comportamentos dele, né? Eu posso até deixar, gente, esse quadrinho aqui, fiz ele bem basiquinho aqui, só com 2 atividades, porque eu acredito, assim, que cada pessoa tem que criar o seu, né? E eu espero, assim, que auxilie vocês a fazer desta forma. Eu acho que o mais importante é vocês fazerem o checklist e conseguir realmente parar, refletir. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente, dentro das consistências tem que haver a disparidade entre pai e mãe, entre o que os dois têm que falar. Que bom, Cíntia! Os dois têm que ter a mesma linguagem, não adianta o pai falar uma coisa e a mãe falar outra, e aí é claro que o filho vai. A consistência, ela deve existir, tem que ter essa regra, e vocês, os dois têm que falar a mesma coisa, tá? Então, é importante, se o marido tá aí, não tá aí, vai ter dificuldade, se mostra essa live, põe essa live para ele assistir, tá, gente? Mas é importante isso, porque é lógico, as coisas têm que ser lógica, tem que seguir uma lógica, não é eu simplesmente ir lá e impor todas essas regras nas crianças, tá? Deixa eu ver o que a Sayonara fala. A Gláucia diz que, ai, que bom, Gláucia, que você gostou, que bom. A Sayonara, bom ouvir isso, Simone, pois tenho um filho com déficit de atenção e sempre fui rígida na questão de regras e limites. Ouvi muitas críticas negativas sobre isso, me deixando em dúvida se estava correto ou não, pois na época eu não tinha o conhecimento de hoje. Muito obrigada. É isso que eu falo. Como eu disse, existem os tipos dentro da educação positiva, que a gente fala da parentalidade, que é você trabalhar com a relação entre pais e filhos, a gente tem toda uma questão, né? É importante você se conhecer também, quando você faz essa reflexão de quais valores eu quero para o meu filho, você também fazer uma reflexão sobre si, não é o tema, mas faz parte, que é você perceber qual foi a educação que você teve, esses valores que você traz hoje. Algumas vezes a gente vem de um círculo familiar, né, muito patriarcal ali, aquela questão muito rígida, né, e às vezes você acaba querendo transpor isso, ou às vezes você vem de uma que é muito permissiva, né, e aí ou você coloca, sempre vem os 2 pontos, né, ou eu sou permissiva demais, ou eu sou muito rígida por conta do que eu tive ou por conta do que eu não tive. Então, é importante a gente refletir. Se você, Sayonara, se você sabia, assim, que aquilo que você estava fazendo estava de acordo com os seus valores e os seus princípios, não tem nada de errado nisso, né? Mas que nem eu falo, a gente não pode impor, simplesmente por impor e querer que a criança faça. É um caminho, é uma construção coletiva, uma construção familiar, né? Pai, mãe, filhos, irmãos, e é importante vocês terem bem claro isso, porque vai chegar os de fora, vai chegar o tio, vai chegar a avó, vai chegar o vô, vai chegar, entende? E as inegociáveis são inegociáveis. Elas não devem ser, entende? Serem quebradas por forças externas, porque você tem o seu compromisso. E eu sempre falo, gente, assim, porque como professora a gente escuta muito, né? Dentro da clínica escuto também a intromissão de pai, de avó e tudo. Gente, se der certo, foi mérito teu. Se der errado, é por mérito teu também. O que o teu filho se transforma é exclusivamente pode ser forte que eu vou falar, né? Mas exclusivamente por culpa tua, entende? Porque você, enquanto pai, você, enquanto mãe, você tem a obrigação moral de transformar de construir um cidadão, né, sociável, vai entregar um cidadão para a sociedade. E quando o filho não dá certo, a culpa não vai ser da avó, do vô, do tio, né? Exclusivamente tua, porque você é o pai e a mãe, você é o pai e a mãe, vocês são a autoridade dentro da casa. Então é importante isso. Se você, Sayonara, tinha isso em mente, se eram valores teus, e como eu conheço você e eu sei que né? E é isso que eu trago, é o limite, é o amor e o limite andando juntos dentro da educação. A Cíntia, que bom que adorou as dicas.
Meu marido já te conhece, está sempre lá em casa. Até hoje na pizzaria, né? Estragando. Eu não quis fazer a live ontem porque era dia dos namorados, e aí, ó, tá dando no sábado, dá no mesmo. A Elaine, amei as explicações e as dicas, e já vou tirar o quadro das emoções e substituir pelo semáforo. Olha, o semáforo é bem interessante. Gente, o ano passado, eu estava com o primeiro ano e eu fiz em sala de aula o quadro, sabe? E aí eu trabalhava assim, a forma de eu trabalhar junto com os pais, eu falei com os pais, chamei os pais para quem é professor e quer colocar isso em prática, tá? Eu chamei os pais, expliquei para eles como que eu ia trabalhar, né? O que significava, né? Cada cor ali, porque aí você trabalha com o verde que tá legal, o amarelo é porque já tá chamando atenção, né? Então você fala para a criança, ó, veja bem, de manhã você já teve o amarelo. Eu falava para os meus alunos, né? Ó, vocês já estão entrando no amarelo e dentro da sala de aula a gente precisa colocar, tem coisas que já vai direto para o vermelho, tem coisas que daí a gente está trabalhando com comportamentos, né? Tem coisas que você vai direto para o vermelho, tem coisas que não, que dá para ir para o amarelo, né? Que você vai fazer essa gestão com a criança. E aí, quando eu chegava, só que com os meus alunos, eu trabalhava a semana inteira, e chegava na sexta-feira, eu colocava na agenda para os pais saberem como que estava. E aí, quando era um comportamento inaceitável, esse vermelho já ia no dia mesmo, para que o pai já soubesse que aconteceu algo, né? Ia na agenda, conversasse com a criança, então eu fazia esse trabalho em conjunto com os pais, né? Porque a educação não é só minha enquanto professora, mas dos pais também. E deu super certo, sabe? Tinha criança que não queria ir para casa levando a carinha vermelha, né? Eles não queriam. Então é importante você trabalhar assim, que você está trabalhando, está ensinando a criança a fazer uma gestão ali dos seus comportamentos. Doa quem doer, melhor a verdade, o amor e o limite. Exatamente, Rosane, exatamente. Porque tem muita gente, hoje em dia, principalmente, né, que a gente escuta, temos muita informação, mas pouco conhecimento. Porque a informação fala tudo, né, mas o conhecimento a gente tem que ir com base naquilo que os pesquisadores estão aí pesquisando do Brasil, fora, né, e assim, então, é importante, o que eu trago para vocês é baseado em pesquisa. A educação começa com os nossos exemplos. E os pais são os maiores exemplos, gente. Não adianta vocês falarem para eles, faça isso, se vocês não tiverem regras, se vocês não forem consistentes naquilo. Que bom, Flávia, que você está gostando das dicas, muito jóia. Elaine, super legal. Rosane e Simone, sempre falei sobre o comportamento com os filhos, a questão de falar de si mesmo e jamais do amigo da sala de aula, personalidade, exatamente, é bem importante, e assim você vai trabalhando. Vejam bem, que quando eu coloco o comportamento relacionado a ele, eu estou colocando a responsabilidade nele, né, eu estou fazendo com que ele aprenda que as consequências, e quando você vai trabalhar com consequências, com as regras, é importante que vocês coloquem para eles também quais são as consequências daqueles atos que eles fazem, né? Por exemplo, porque se ele não arrumou a cama, né, isso vai diminuir na pontuação dele e ele não vai jogar bola. Então, ele sabe que ele tem a opção de não fazer, mas qual será a consequência se ele não fizer? Entendeu? Então, você está fazendo essa gestão com ele. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Que já estamos a 1h20 de live. Foi muito, muito bom estar nessa live com vocês, a participação de vocês, eu gostei muito. Já quero deixar um convite para vocês para a semana que vem. Eu fiz um convite para um colega meu do mestrado, que está morando na China. E ele vai estar falando com a gente, ele faz mestrado em educação, está defendendo agora, ele é de Ubirabá, se eu não me engano, Rio Grande do Sul. Ele é brasileiro, né? E ele vai vir falar para a gente um pouco sobre como que está agora pós-pandemia, né?
a questão do Oriente, como que estão trabalhando. Ele é professor na China, e assim, conversando com ele, eu achei fantástico, porque é sempre bom a gente conhecer, né? O conhecimento nunca é demais, e porque algumas coisas a gente pega, algumas experiências que deram certo, as reflexões, né? É importante para a gente refletir, é importante essa abertura de novos horizontes, né? E, então, eu vou trazer ele para a gente estar conversando na semana que vem. Eu espero que vocês aproveitem também, que vocês possam compartilhar com a gente na semana que vem também. Elisa, poderíamos ficar aqui a noite toda? Podia, né, Elisa? Eu gosto muito também, gente, de conversar. Quem me conhece sabe, né? Rosane Sayonara aí, que eu sou assim, gosto muito de compartilhar conhecimento, de conversar, né, de fazer essa troca, né, eu venho aqui, assim, para a gente compartilhar e conversar realmente. A Rosane, abordagem maravilhosa, boa, né? Eu achei, assim, com os pais com muita dificuldade nessa questão de rotina, de quadro de rotina, e às vezes a gente, enquanto pai, se frustra, né? Porque não deu certo, né? Então, quando você faz essa reflexão, a chance de você, como pai, também se frustrar é bem menor. Gente, então eu vou encerrar por aqui, tá? E quero agradecer mais uma vez pela participação de vocês. Daqui uns minutinhos eu já vou, encerrando aqui, eu já vou colocar o arquivo lá na página, tá? E vocês podem entrar lá e baixar. E quem não conseguir baixar, me manda uma mensagem ali, qualquer coisa, né? E a gente vai na página, gente, se vocês entrarem lá, quem perguntou dos cursos, lá tem o site do Simone Miranda NeuroPP, e aí vocês, deixa eu só ver aqui se eu conseguir, eu já posto para vocês, só um pouquinho. O link. Ó, tô colocando aqui para vocês o link do site, tá? Vocês podem entrar lá, mas é só vocês olharem ali, tem no site também, tá? E eu vou deixar o arquivo lá. Podem compartilhar, essa live vai ficar lá salva, compartilha com os colegas, com o pessoal da escola, com os outros pais, né? Porque o conhecimento é isso, é para ser compartilhado, tá bom? Beijão para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. E semana que vem é na sexta, tá? Só essa semana que a gente mudou para o sábado. Tchau, tchau, pessoal.